Aprendendo a confiar em Deus. Eu sou o pastor Lucas, auxiliar pastoral do distrito do Cidade Universitária, e neste momento nós estaremos entrando para uma parte de reflexão bíblica. Quero agradecer ao convite na pessoa do pastor Alessandro para estarmos estudando alguns aspectos da Palavra de Deus com cada um de vocês. Fechemos os olhos e falemos com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Agradecemos pela abençoada revelação que temos em nossas mãos. Foi dada aos nossos antepassados através da inspiração. Que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe nesta leitura e ajude-nos a compreender corretamente aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, quero convidar a vocês para a leitura bíblica no livro de Salmos, capítulo 37, verso 5. O texto nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A partir deste momento, gostaria de estar apresentando então, a partir da leitura deste verso, estarei fazendo algumas considerações em relação à estrutura do livro de Salmos, as características principais, o contexto do livro. Em seguida estarei contextualizando a passagem propriamente dita, e em seguida nós estaremos então fazendo considerações em relação ao assunto da passagem que lemos inicialmente. O livro de Salmos, também chamado de Saltério, embora não seja o nome mais comum, deriva o seu título em português do que aparece a partir da Septuaginta, uma tradução bíblica do antigo hebraico, o hebraico bíblico, para a língua grega, para o idioma grego, mas para o grego koiné, não para o grego moderno. Psalmon, que é plural de psalmos, é um nome que significa uma canção entoada com acompanhamento de instrumento de cordas. O manuscrito antigo, ele tem o nome de Psalterion, de onde deriva a palavra saltério, um instrumento de cordas. Psalmos é a tradução grega do hebraico mismor, e esta palavra ela deriva da raiz zamar, que significa cantar com acompanhamento musical, ou simplesmente cantar ou louvar. Na Bíblia hebraica, o título do livro é Tehillim, que é traduzido por louvores, e na literatura rabínica aparece Sefer Tehillim, livro de louvores. Tehillim deriva-se da raiz halol, que é familiar para os leitores em português, pelo fato de significar ou ser traduzida como aleluia. Os salmos, eles são a obra inspirada de vários autores. Toda a coleção tem a sua forma final, reunida possivelmente por Esdras e Neemias, e alguns dos escribas que vieram imediatamente após eles. 8 nomes estão sobrescritos nos Salmos, e são enunciados como colaboradores, músicos, compiladores, autores, e também pessoas que estão se relacionando ou relacionadas com estas composições e escrituras da poesia lírica sagrada. Os nomes são Davi, Asaf, Corá,
Moisés, Emã, Etan, Salomão e Jedutum. Também os salmos são caracterizados pelo paralelismo, uma forma básica da estrutura das linhas desse tipo de poesia. E esse paralelismo tem 3 formas básicas. O paralelismo sinônimo, onde aparecem 2 frases ou mais, mas com a mesma ideia. Então são 2 ou mais frases diferentes para explicar exatamente a mesma coisa. Ao mesmo tempo, nós temos o paralelismo antitético, onde nós temos frases diferentes e que expõem ideias adversas, ideias contrárias entre si. Como, por exemplo, as frases: o homem é mau, mas Deus é bom. Então nós temos um tipo de paralelismo antitético neste exemplo. E por fim, o paralelismo sintético, onde nós podemos encontrar um sequenciamento das ideias, como aparece no exemplo: Deus é bom e o homem pode cooperar com ele. Então nós encontramos uma sequência do raciocínio. Este seria o paralelismo sintético, onde no segundo verso do dístico, que é a frase, cada frase se chama dístico, acrescenta um pensamento afim ao primeiro e que dá sequência ao mesmo. Então a poesia hebraica, ou poesia lírica sagrada, ela não é o mesmo tipo de poesia das literaturas europeia e ocidental. Portanto, não é caracterizada pela prosa, nem por rima e nem por métrica. Ao mesmo tempo, nós temos uma classificação que se compõe da definição e dos tipos de salmos que nós encontramos dentro deste livro. Então nós temos uma classificação dividida por temas ou assuntos, como por exemplo, natureza. Nós temos então os Salmos 8, 19, 29, 104. Também os Salmos históricos e nacionais, os Salmos 46, 68, 79, 105, 106 e 114. Nós temos os Salmos didáticos, o Salmo 1, 15, 35 e 71. Messiânicos, 2, 22, 69, 72, 110. Penitenciais, 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Imprecatórios, 35, 52, 69, 83, 109. E por fim, os salmos alfabéticos, ou também conhecidos como acrósticos, onde as letras iniciais dos versos elas são compostas pelo alfabeto hebraico com fins de auxiliar a memorização. E são os salmos 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Então estes são os salmos temáticos, a maioria deles entendidos, classificados por temas. E nesta sucessão alfabética, então, nós encontramos alguns pontos muito importantes, principalmente o fato de estarem em ordem alfabética contribuem para o processo da memorização. Em relação ao Salmo capítulo 37, Lutero disse certa vez o seguinte: aqui está a paciência dos santos. Desta maneira,
fazendo uma identificação com o assunto de Apocalipse 14, verso 12. Neste salmo, considera-se que o problema do aparente triunfo dos ímpios, a dificuldade que se resolve no pensamento do salmista quando reconhece que a dita prosperidade é transitória. Nos aconselha a que desenvolvamos nossa confiança em Deus à medida em que vamos amadurecendo e que os anos vão passando, pois Ele, a seu devido tempo, vai castigar os pecadores e recompensar os justos. O Salmo é um desenvolvimento em forma de acróstico do ensino do primeiro versículo. A estrutura acróstica é bastante irregular. Cada letra do alfabeto hebreu encabeça uma estrofe que consta regularmente de 2 linhas. A irregularidade mais notável neste acróstico, ela se encontra no começo da estrofe, que corresponde à letra Ain. É uma das letras do alfabeto hebraico. Neste salmo, como em outros salmos alfabéticos que vimos ao início, não há tanto um desenvolvimento lógico das ideias como se fosse uma ampliação dos diversos aspectos do tema central. O ensino se faz eficaz mediante a forma acumulada da repetição. O tema do Salmo 37 é similar ao do Salmo 73 e também a mensagem do livro de Jó, aonde se considera a justiça de Deus em seu trato com os homens, tanto com os que lhe servem como aqueles que o rejeitam. O verso 5 nos traz então a ideia de entrega. Quando nós vemos essa ideia de entrega, nós temos aqui, na verdade, a ideia de encomendar. Eu estou encomendando a Deus aquilo que eu ainda não tenho. Encomendando de Deus, melhor dizendo, aquilo que eu ainda não tenho. A solução de uma dificuldade. E qual é? A aparente prosperidade dos ímpios, a transitória prosperidade deles. Então, eu estou encomendando como se estivesse encomendando uma solução. E para encomendar isso, eu deposito outra coisa. A partir do momento que eu tenho uma carga muito grande em meus ombros, muito pesada, não é simplesmente pegar essa carga e jogá-la sobre os ombros do Senhor. Muito pelo contrário. É uma ideia bem diferente. Certa vez, o grande David Livingstone declarou que este versículo, o 5, o sustentou em todo momento, tanto no período em que ele esteve na África, como também na Inglaterra. Então não é simplesmente jogar alguma coisa que está nos incomodando fora, mas é simplesmente encomendar do Senhor a solução e ao mesmo tempo depositar nele a nossa confiança. A partir do momento que eu não confio, eu enfrento dificuldades não somente com os ímpios, mas também comigo mesmo, porque eu ainda não confio. Então, para encomendar de Deus a solução para este problema, eu faço isso de que maneira? Através do depósito de confiança, porque Deus, a seu devido momento, vai executar justiça. Então, a partir do momento que eu deposito minha confiança nele, é neste momento que eu estou entregando, que eu estou
encomendando o meu caminho do Senhor, a partir do Senhor. E o mais Ele fará, ou Ele atuará, ou Ele agirá, ou Ele realizará. Esta palavra, ela vem do hebraico hassá, e significa exatamente isso. Agir, realizar, atuar. Então, encomenda o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai agir, Ele vai realizar. Então não se trata simplesmente de jogar uma carga nos ombros do Senhor e apenas me desfazer da mesma, mas significa fazer uma entrega a Deus. E essa entrega, portanto, tem a ideia como se fosse de uma encomenda. A partir do verso 6, nós podemos encontrar a forma como Deus age, como Deus atua, como Ele realiza. Que a partir do momento em que o crente é caluniado, é difamado, mas resolve confiar em Deus, Ele vai dissipar as nuvens negras da injustiça, de modo que seu verdadeiro caráter e suas razões, elas se tornam tão claras quanto o sol do meio-dia. Você pode encontrar essa ideia em Jeremias capítulo 51, verso 10. Portanto, eu preciso descansar, como já nos diz o verso 7. Ou seja, descansar tem simplesmente a ideia de silenciar. Porque a partir do momento que nós nos indignamos, nós começamos a falar muito, nós começamos a querer desabafar, nós nos irritamos, nos indignamos. Então, a atitude de silenciar é comparada a um tipo de, como se fosse um descanso. Ficar em silêncio, querido irmão, minha querida irmã, nos ajuda a ouvir a Deus falando a nós. Deus está falando a você. Deus está procurando ter contato com você e está esperando que você confie nele. Está desejando que nós esperemos nele. Então aqui nós encontramos mais uma vez a mesma ideia da encomenda que nós vimos no verso 5. E de que forma que eu vou encomendar? É a partir do momento que eu espero em Deus. A partir do momento que eu espero em Deus, significa que eu escolho não me irritar, que eu escolho não me desgastar com esses sentimentos de irritação, de fúria. Então, no verso 7 aconselha: não te irrites, pelo contrário, deposita a tua confiança em Deus, espere em Deus, descanse em Deus, silencie, para que você possa escutar a sua voz falando a você. E no verso 8, deixe a ira. Deixe a ira. O salmista nos dá conselhos aqui a respeito de como nós devemos, portanto, considerar os ímpios. Nós não temos que abrigar em nosso coração sentimentos de ira contra os ímpios, nem mesmo contra Deus, pelo fato de Ele conceder a eles tempo de misericórdia, porque o castigo final deles está nas mãos de Deus. Meu querido, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele viva e se arrependa de seus maus caminhos e aproveite o tempo de graça que ainda está acessível a cada um de nós, a cada uma das pessoas deste mundo. Então, abandona o furor, porque isso pode acabar mal, diz ainda o verso 8. Então, nós temos aqui algumas das repetições das ideias. Então, o texto literalmente diz: não te indignes só para fazer o mal.
ou isso acabará mal. A partir do momento que eu abrigo a ira e a indignação em meu coração, esses sentimentos vão conduzir para a prática do mal. Então, é pecado abrigar o mal no coração. Isso leva ao ato pecaminoso. Foi exatamente isso que aconteceu no céu. Um ser perfeito acabou decidindo abrigar o mal no coração e isso acabou resultando em um ato pecaminoso. Então, a partir do verso 9, nós podemos começar a entender melhor qual é a sorte dos ímpios, porque aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor e decidem depositar a sua confiança nele, eles herdarão a terra. Aqui nós temos a mesma ideia do de Mateus capítulo 5, verso 5, que é uma das bem-aventuranças em relação aos justos e que eles herdarão a terra. Quem é o justo? É justamente aquele que decide depositar a sua confiança em Deus, que decide esperar em Deus. É essa a encomenda, é a atitude de esperar em Deus. É aquela pessoa que não abriga a ira e a indignação em seu coração. É aquela pessoa que não vê necessidade de perder o seu tempo, de abrigar sentimentos de ira contra aquela pessoa. Afinal, aquela pessoa que é considerada ímpia, que está prosperando impiamente, através da fraude, através do engano, e que é uma prosperidade temporária, também é uma vítima do pecado, tanto quanto eu e você. Portanto, a partir do momento que eu me iro, eu me irrito e decido descontar isso naquela pessoa, eu estou direcionando as minhas armas na direção errada. Afinal de contas, Efésios capítulo 6 já nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então eu estou direcionando as armas na direção errada. Portanto, a direção certa é confiar em Deus, é esperar em Deus, é silenciar para ouvir a sua voz falando a nós e ter a firme convicção de que Ele vai fazer justiça no seu devido tempo. E o que eu devo fazer? Devo esperar em Deus, eu devo cumprir a missão, devo estar envolvido com a missão da pregação do Evangelho. Muitas pessoas necessitam da salvação. E você pode estar dizendo neste momento para mim: mas você está dizendo porque você não faz ideia da vida que eu vivo. E você pode estar certo, eu não posso minimizar as experiências ruins que você teve. Isso é uma questão muito importante, muito séria. Mas justamente por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, é que eu digo que você precisa esperar em Deus. São questões sérias, foram situações muito complicadas, muito desafiadoras. Talvez muitas dessas pessoas aí que você esteve se lembrando foram justamente as pessoas que lhe causaram os piores problemas da sua vida. Mas me deixa eu dizer uma coisa: que a partir do momento que você espera em Deus, você está contribuindo com você mesmo. Pode ser que aquela pessoa não mereça nem mesmo uma oração, não mereça absolutamente mais nada de bom. Mas entenda uma coisa: ela é tão vítima do pecado quanto você. Às vezes, ela não entende por que está agindo dessa maneira. E tão contraditório que o pecado é. Ela enfrenta uma luta interna que ela não consegue explicar.
Sabe, o pecado é uma coisa inexplicável, é um grande mistério e nós não podemos entendê-lo, principalmente o porquê de ter surgido. Então entenda, essas pessoas que são ímpias, que prosperam através da maldade, através da fraude, através de tudo aquilo que é ilegal, elas têm o mesmo período de graça que eu e você. Elas enfrentam as mesmas lutas que eu e você. Não estou querendo dizer com isso que elas estão agindo corretamente. Muito pelo contrário. Mas, lamentavelmente, elas são escravas do pecado. Elas acabam agindo conforme uma natureza pecaminosa que eu e você também precisamos ter. E, ao mesmo tempo, elas precisam, tanto quanto eu e você, depender de Deus, depender da graça de Deus, para que dessa forma elas possam corrigir os problemas, corrigir essas complexidades. E a partir do momento que você espera em Deus, você está contribuindo com a sua própria saúde. Quanto mais você se ira, quanto mais você se indigna, isso vai criando situações complexas em seu próprio organismo. Isso vai prejudicando a sua saúde. Lembre-se, corpo, alma e espírito, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, estão tudo totalmente ligados com a nossa saúde física, com o nosso corpo. A partir do momento que eu me entrego à ira, eu me entrego à indignação, eu vivo somente nesse estágio, isso vai gerando um processo químico de criação de substâncias altamente nocivas para a saúde. Muitas pessoas não entendem porque acabam tendo doenças difíceis de serem explicadas pela medicina, como cânceres e tantas outras, fora doenças psicológicas como depressão. Tudo está ligado, tudo está intimamente relacionado, porque nós somos seres com esses três aspectos, corpo, alma e espírito, e esses três itens são indivisíveis. Portanto, é um conselho não somente para simplesmente deixar essa questão de lado e jogar o peso desse fardo nos ombros do Senhor, mas simplesmente por uma questão de confiança em Deus, de que Deus vai realizar justiça. E enquanto você confia em Deus, você está contribuindo com o seu próprio bem-estar espiritual, com a sua saúde física e com a sua própria mentalidade, ela mantida saudável. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quem precisar, reflita nessas passagens, dos versos 5 ao 9. E confie em Deus, espere em Deus. Pode ser que Ele esteja demorando para agir na sua vida, mas lembre de uma coisa, Ele pode estar demorando, mas Ele não vai falhar. No momento certo, Ele vai estar agindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E neste momento, ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado porque, através da Tua palavra, o Senhor não só nos orienta, mas também nos fortalece. Abençoe a mim e a cada um destes queridos irmãos do Novo Horizonte. Cada um deles possa ter firme a sua confiança em Ti. Que possamos esperar no Senhor a cada dia. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor.